Olá, quando você vai vender um serviço de engenharia para um cliente, é muito importante que você saiba o que você está vendendo. Muitos engenheiros não sabem, tá? Bom, você pergunta para o engenheiro, vou falar na minha área, tá? Mas você pergunta para o engenheiro que faz projetos estruturais o que ele entrega ao cliente. E ele vai responder, eu entrego projeto estrutural. Tudo bem? Tecnicamente está correto, mas não é a resposta correta, né? Não é isso que o cliente busca nele, não é por esse motivo que ele é contratado. Como se, claro que é, né? Porque ele vende um projeto estrutural, o cliente compra um projeto estrutural, e é isso. Não. Tá? Por que isso? Bom, vamos imaginar que seja realmente ele fala, eu vendo projeto estrutural. Tá? Tem um problema nisso, que é, tem outros engenheiros que fazem a mesma coisa. Tá? Então, se ele vende projeto estrutural e tem outros 20 engenheiros na cidade, é uma cidade não muito grande, mas já vai ter 100 mil, uma cidade de 100 mil habitantes vai ter 100 engenheiros, tá? Vai ter uns 20 pelo menos que trabalham na mesma área, ou trabalham numa área similar. A gente está falando de uma capital, mais ainda, tá? E mesmo uma cidade pequena ainda vai ter uma pequena concorrência, porque tem outras cidades próximas, tá? Então, se tudo que ele vende é projeto estrutural, tem outros 20 também que vendem, então que vantagem tem nisso? Né? Porque que vantagem vai usar para contratar ele? Tá? Então, só vender projeto estrutural, ou projeto elétrico, ou arquitetônico, ou qualquer outra coisa, tá? Qualquer setor, ou execução de obras, tá? Mas ainda assim é um produto a ser vendido, ou contratado, né? É um produto a ser vendido, né? Que é o seu tempo como engenheiro. Tá? Então, de qualquer maneira, você vai estar oferecendo um produto ao seu cliente. Prático, né? Na teoria, na ideia básica, né? É um projeto, mas ou um outro serviço de engenharia, mas na prática não é bem assim, tá? Por quê? Bom, quando o seu cliente se depara com 20 engenheiros para escolher, você tem que dar duas opções, ou você pode arriscar e ter 5% de chance de pegar, né, porque se tem outros 20 você tem 5% na sorte, ou você pode se destacar, que é o ideal, né? Porque na prática alguns outros podem estar tentando se destacar e aí sua chance é menor que 5%, tá? Então, existem duas maneiras básicas, né, de se destacar. A primeira é eliminação de concorrência. Tá? Então, eliminação de concorrência funciona, é uma técnica que funciona. Como que seria isso? Bom, eliminação de concorrência funciona assim. Seu primo vai construir uma casa, ou vai construir um sobrado, alguma coisa assim. E ele vai te ver no Natal, ele vai te ver no Ano Novo, ele vai te ver na Páscoa, e ele tem que conversar contigo várias vezes. Bom, nesse caso, ele não pode contratar qualquer um dos outros 19 engenheiros. Tá? Por quê? Porque se ele contratar outro engenheiro, depois vai ser complicado ele conversar com você, sabendo que ele poderia te contratar e ele preferiu não. Tá? Então isso acaba sendo uma possibilidade. Ah, mas é nepotismo. Sim, é nepotismo, mas é uma coisa que acontece na vida real. Tá? Então isso é uma maneira. Outra maneira. Bom, pode acontecer de outra pessoa também querer te contratar por ter uma ligação especial com você comparado aos outros 19. Por exemplo, se você tem um amigo que vai construir, provavelmente ele vai te contratar. Tá? Então também acaba sendo uma possibilidade. Ou, se existe um engenheiro que precisa, então um engenheiro que está contratando, ou algum colega seu, colega da faculdade, ou um professor da faculdade, ele tem muitos projetos, ou ele não faz projetos na área que precisa, ou ele tem um outro serviço que ele não trabalha, tá? Mas por algum motivo ele quer contratar um engenheiro, certo? Se você presta esse serviço, ele pode querer te contratar em vez dos outros, porque ele te conhece, certo? E ele tem ele sabe que você vai entregar o que ele quer, tá? Então isso é uma questão. Tem outra possibilidade, que é a possibilidade de se destacar. Que seria como? Bom, você pode mostrar um diferencial ao seu cliente, isso é uma possibilidade. Ou você pode demonstrar ao seu cliente que seu foco é aquilo lá, que você tem como objetivo aquilo lá. Tá? Bom, se tratando na parte de diferencial, engenheiros recém-formados, sem conhecimento de mercado, ou até engenheiros com mais experiência, mas que pegaram uma nova área, certo? Ou seja, engenheiros que não conseguem demonstrar o diferencial, acabam escolhendo o pior diferencial que existe, que é o preço baixo. Tá? E esse é um problema por quê? Bom, primeira coisa é que se você diminui seu preço, você reduz o seu lucro, né? Isso é um problema grave. Mas tem outro problema, que é o quê? Bom, que seu preço baixo não vai ser baixo o suficiente para compensar para um cliente que analisa bem a situação. Por quê? Bom, porque geralmente quando você coloca o seu preço baixo, você vai demonstrar ao seu cliente que você está dentro da categoria de engenheiros que cobram
pouco. Tá? E dentro da categoria de engenheiros que cobram pouco, muitos são engenheiros que não entregam produtos de qualidade. Tá? Você é, talvez sim, talvez não, seu cliente não sabe. Tá? Então isso é um problema e, consequentemente, ele vai pensar, esse engenheiro vai entregar um projeto de baixa qualidade. Ou ele não vai executar bem minha obra, ou algum outro problema relacionado ao seu serviço que você está executando. Tá? Por que não funciona baixar o preço? Bom, vamos imaginar uma obra. A gente podia pensar numa obra grande, mas vamos pensar numa obra pequena. Tá? Vamos pensar em um sobrado. Certo? Um sobrado é facilmente gasto em um sobrado 300 mil reais. Mas eu só fazer a parte estrutural do sobrado. Beleza, então vamos imaginar 100 mil reais ou 80 mil reais. Tá? Valor menor. Tá? Só a estrutura, só o esqueleto da estrutura você vai dimensionar. 80 mil reais é um valor considerável. Tá? Agora, se a gente for pensar, 80 mil reais é um sobrado de 150 metros quadrados. Dificilmente você vai cobrar 10% disso num projeto desses. Tá? Geralmente, mesmo engenheiro com alta qualificação não vai chegar a 10% disso. Tá? E engenheiro daquela categoria que cobra um pouco, os engenheiros que é cheia de engenheiros que entregam produtos de baixa qualidade, é muito fácil qualquer um desses engenheiros achar um lugar para colocar 10 mil a mais, achar um lugar para colocar 20 mil a mais. Certo? Então é muito fácil uma estrutura, se ela não for bem pensada, gastar mais. Então, na prática, o cliente sabe que é mais barato pagar um pouco mais no projeto, muitos clientes sabem, né, que é mais barato pagar um pouco mais no projeto e garantir uma estrutura enxuta, certo? Isso é a primeira questão, tá? Você pode tentar com preço baixo. Alguns projetos você vai vender, alguns serviços você vai vender, mas não vai ser tanta coisa assim, né? E na prática você não vai garantir uma confiança no seu cliente, né? Uma recorrência, o cliente não vai querer te contratar de novo, tá? Agora, a gente tem outra questão, né, que é a qualidade, né? Porque tem muitos engenheiros no grupo dos que cobram pouco, tá? Tem até os que cobram mais, tem uns ruins também, mas tem muitos engenheiros que entregam um projeto ruim, dentro dos que cobram pouco. Então, se você não quiser sair desse grupo que cobra pouco e continuar tendo uma demanda, ou ter a demanda, né, mesmo cobrando pouco, muitas vezes ainda tem concorrência. Então, ter o primeiro projeto, ter os primeiros projetos, mesmo cobrando pouco, talvez você precise destacar de alguma outra maneira ainda. Que seria como? Se destacar com a qualidade. Tá? A qualidade, na teoria, são dois itens, mas na prática é um só. Tá? O primeiro item teórico seria não subdimensionar. Tá? Então, o primeiro item teórico é não subdimensiona. Seria o quê? Você não pode violar os critérios de segurança da estrutura. Ou seja, sua estrutura não pode falhar. Certo? Então, se a estrutura cair, mesmo que seja só uma vez, ainda é um problema. Tá? Então, se a estrutura cair, é um problema grave e seu cliente vai perder um empreendimento, um investimento considerável. Então isso é uma consideração muito grande, que você não pode subdimensionar nada. E também você tem que garantir que ela trabalhe dentro dos estados limites de serviço, não só o último, né, que é a falha, mas de serviço, que é o que? Uma laje não pode deformar excessivamente, uma parede não pode fissurar, a encanação não pode dar problema com ela, não pode dar vazamento nem nada. Então isso aí são tudo questões relacionadas a subdimensionamento. Tá? Bom, então, primeira questão, não subdimensiona. Tá? Mas meu cliente tem certeza que eu não vou subdimensionar porque eu assino a ART, certo? Bom, a ART não vale tanto assim. Vamos imaginar pior caso possível. Está executando uma obra, tá? Vamos pensar uma obra, um sobrado, tá? Mas ainda assim pior caso. Vai executar um sobrado, tem 6 pessoas, tem 3 pedreiros, 3 serventes e a obra cai durante a execução, certo? E morre os 6. Existe o risco? Se for mal dimensionado, sim. Tá? Se a execução não foi bem feita, sim. Tá? Então, pior caso, vamos imaginar isso. Bom, você vai para a cadeia. Você vai para a cadeia passar o resto da vida no cilindró. Tá? Mas a obra ainda está caída, né? Quando você vai para a cadeia, ninguém levanta a obra. Então, seu cliente perdeu a obra, perdeu tempo, perdeu a equipe que ia executar a obra, e você foi para o cilindró, mas não adiantou nada, porque a obra continua caída. Ninguém vai levantar a obra só porque o engenheiro calculou mal. Você perdeu o seu RT, vai passar o resto da vida na cadeia, azar o seu. Tá? E azar o seu cliente também. Então, só a RT não vai funcionar. Tá? Vai ter que ter alguma outra segurança, né? Vai ter que ter alguma outra garantia, né, que você não vai subdimensionar. E o outro problema é superdimensionar. Tá? E aí é não gastar demais na estrutura, né? Não gastar muito aço, não gastar muito concreto e, mais importante, não gastar muita mão de obra, não gastar muito tempo, certo? Tudo são questões de superdimensionamento. Bom, muitos engenheiros pensam,
eu não quero subdimensionar. Não, a pior coisa que pode ter é subdimensionar, porque daí a obra cai, né? Porque se meu cliente gastar 10 mil reais a mais, por mais que ele talvez fale mal de mim, não queira me contratar, mas pelo menos eu garanti que a obra não vai cair. Então eu não vou subdimensionar. E acho que superdimensionar é o contrário de subdimensionar. Não, tá? Subdimensionar é deixar a estrutura falhar. Superdimensionar é deixar o orçamento falhar, tá? E na prática é possível os dois. É só entregar um projeto na mão de alguém com a incapacidade grande o suficiente que ele vai conseguir gerar uma estrutura ineficiente e cara, tá? Não é opostos, tá? Então colocar algumas barras a mais pode dar um aumento de segurança, mas não é uma garantia de que não vai subdimensionar ainda, tá? Então esses dois critérios são importantes, mas na prática esses dois critérios, tudo bem, isso é o que você vai tentar, mas não é isso que o seu cliente busca. Ele, claro, na teoria é, né, mas na prática o que ele busca é outra coisa. É o que? É confiança, tá? É confiança que o seu cliente busca. Por que isso? Bom, porque ele não entende, geralmente ele não vai entender estruturas. Talvez seja um cliente que entenda, mas a maioria das vezes casos não. Então ele não vai saber se está subdimensionado ou superdimensionado. A única garantia que ele tem é você falar: eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo a melhor estrutura que você consegue, tá? É o que eu consigo, certo? Isso que é, e a sua palavra é a única coisa que ele tem. Então a sua palavra, a sua confiança é o que vai dar valor à sua estrutura, ao seu projeto, ao seu serviço de execução, ok? Então isso que seu cliente quer, confiança, tá? Por que tantos engenheiros tentam vender pela internet e não conseguem? Que confiança que tem com um cara que eu nunca vi na vida que está do outro lado do país? Tá? Não sei nem como nem se ele é real, não sei se é um jamaicano que tá lá fazendo scam, sabe? Não sei, então pode ser qualquer coisa, sabe? Então, que certeza ele vai ter? Então você tem que demonstrar, essa confiança vale muito para o seu projeto, porque a gente está falando de valores muito consideráveis, então a confiança vale muito, tá? Eu percebi isso quando um cliente perguntou um terceiro, né? Que eu fui terceirizado, perguntou pro meu cliente como que você confia num engenheiro, que na época eu tinha 25 anos, calcular uma viga com vão de 35 metros, tá? E ele falou: eu tenho confiança nesse cara, eu tenho confiança. E essa confiança, ela vale mais do que qualquer outra coisa, tá? Porque é muita responsabilidade, é garantir. Você sabe que vai ter pessoas em cima desse vão, você sabe que vai ter um valor considerável que você está gastando essa obra e você está colocando na mão desse cara. Sim, eu sei e eu tenho confiança nele. E isso vale muito para o seu cliente. É por isso que ele aceita pagar um valor considerável na obra, tá? É por isso que muitos engenheiros tentam preço barato, mas ainda assim tem dificuldade, tá? Por quê? Porque a confiança vale muito mais, tá? E essa confiança é o essencial para o seu cliente, é isso que vai fazer com que ele te contrate de novo. Por quê? Vamos imaginar que seja uma construtora, que ela faz sobrados, tá? E ela já tem um quadro de engenheiros, mas ela vai te contratar uma vez por ano, tá? Ou se ela conhece um engenheiro bom, ela contrata uma vez por ano. Se você mostrar que você é um engenheiro bom, ela vai te contratar todo ano mais um projeto, mais 2 projetos, certo? E todo ano mais serviço para você, pro resto da sua vida. Então, se você entregar o primeiro projeto com qualidade, certo? Se você conseguir o primeiro projeto e entregar com qualidade, vai ter outros 50 projetos para você depois, tá? Então, vale muito isso aí, certo? Se você entregar o primeiro projeto sem qualidade, pronto, jogou fora os próximos 50 projetos, tá? E pior ainda, né? Por quê? Porque quando você joga fora os 50 projetos no futuro dessa construtora, bom, as pessoas que trabalham nessa construtora não vão trabalhar o resto da vida, elas vão mudar. Algumas vão sair de uma empresa, vão ir para outra, os donos da empresa conversam entre outros, então acaba tendo uma troca de informações. Então, se você conseguiu 50 projetos de uma construtora, talvez você consiga mais um projeto de entrada de outra, e de algum outro cliente e tudo mais, e vai expandir muito seu mercado se entregar o primeiro projeto de qualidade, com todas as garantias da maneira que o seu cliente quer. Tá. Mas como é que eu garanto essa qualidade? Porque, ok, eu posso falar, não, eu posso pensar, né? Porque você vai pensar, eu posso pensar que eu vou fazer a estrutura correta. E eu posso falar para o meu cliente que eu vou fazer a estrutura correta. Só que, e todos os outros engenheiros, eles também não fazem isso? Fazem, tá? Um engenheiro que faz errado, fala para o cliente que ele faz errado? Não. Todo engenheiro, se o cliente perguntar, você está fazendo corretamente? Sim. Tá? Então, não é só... Não, vou falar para um cliente. Não, ele tem que ter uma outra maneira de confiar em você. Tá?
Bom, meu caso acaba sendo um caso meio óbvio, né? Porque eu tenho um canal no YouTube e eu ensino os engenheiros e dou curso, tá? Então, o meu caso acaba, eu consigo demonstrar isso, mas provavelmente a maioria dos meus inscritos não fazem isso, né? Porque senão teria 500 mil, 10 mil agora, né? Canais do YouTube aí de estruturas, né? Então, não tem, então provavelmente a maioria não faz. Então, você tem que demonstrar de outra maneira, tá? Que seria como? Bom, uma possibilidade é que você demonstre estudo, tá? Então o seu cliente chega para conversar com você, vamos conversar um detalhe, ou ele vai te entregar, vai buscar o projeto no seu escritório, e você está lá no seu escritório lendo alguns livros e estruturas, ou falando alguns detalhes da estrutura, tá? Um específico, né? Algum livro específico relacionado ao projeto em si vai valer muito, tá? Então ele fala, opa, esse cara está se dedicando mesmo, ele está se importando mesmo com esse projeto, ou com as estruturas como um todo, ou com o serviço que ele está prestando como um todo. Então isso é uma questão. Outra questão é investimentos no seu conhecimento. Isso é como? Bom, você faz uma obra, você não tem tanta confiança nessa obra, ou você sabe que talvez tenha alguma maneira de melhorar um pouquinho essa obra, tá? Tem como? Provavelmente tem, né? A maioria das vezes um engenheiro sem tanta experiência vai ter como melhorar, tá? E eu já vi projetos mesmo com engenheiros com vasta experiência que ainda tinha alguns pontos para melhorar, né? Inclusive, o pior engenheiro que eu olho o projeto na hora eu vejo que é um projeto ruim é eu ano passado, tá? Então, as obras do ano passado eu olho, tem coisa para melhorar aqui. Obras do ano retrasado, meu Deus do céu, esse cara era horrível. Tá? E se você olha para o seu projeto antigo, você vai ver isso, né? Que o engenheiro de 2 anos atrás, se você está estudando, se dedicando, tentando melhorar, você vai olhar para o projeto de 2 anos atrás e pensar, meu Deus do céu, esse projeto é horrível, vou dar um soco no engenheiro que fez isso, tá? Então, isso é normal, tá? Então você vai ter sempre que melhorar, certo? E uma coisa que você pode fazer é buscar melhoras, tá? Isso aí já ajuda muito. Você vai garantir que você vai respeitar aquelas 2 regras, né? As 2 regras suas, não subdimensionar, não superdimensionar, tá? Quando você faz uma consultoria, faz um curso, pega uma revisão de projeto, né? Você mesmo pode contratar uma revisão de projeto e tudo mais, funciona. Ok. Mas você pode usar isso também para o seu cliente. Como? Bom, seu cliente foi buscar um projeto. Você está conversando com o seu cliente e você fala, comprei 3 livros relacionados aí a estruturas de concreto armado. Você vai dimensionar um prédio, acabei de comprar uma coleção de livros sobre dimensionamento de concreto armado, ou sobre dimensionamento de estrutura metálica, ou sobre alguma coisa específica. Ou eu comprei um curso recentemente sobre isso. Ou, sabe aquele projeto que eu acabei de fazer? Então, tá vendo esse detalhezinho aqui, Peguei uma consultoria e o cara me ensinou. Você pode falar isso para o seu cliente, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive vai garantir uma segurança maior ainda nele. Por quê? Porque talvez o cliente pense, bom, esse cara faz bem, tudo certo. Mas talvez o outro engenheiro lá do outro lado da cidade também faça. Mas esse aqui faz o melhor que ele pode, mais o melhor que outro engenheiro pode. Tá? Então, 2 engenheiros que estão competindo aqui para fazer essa melhor estrutura e lá tem só um. Então, isso também é um diferencial seu. Tá? Então, agora, na prática final, você tem 2 opções. Primeira opção, você pode continuar o resto da vida no barato, no econômico ali, tentando o único diferencial sendo o custo. Tá? Não vai funcionar muito bem, né? Primeiro, porque você não vai conseguir tantos projetos, porque não é uma economia tão considerável que você entrega para o seu cliente. E segundo, porque mesmo que você consiga uma quantidade aceitável, você vai cobrar muito menos. Então, não tem muito avanço. Tá? Agora, tem outra opção, que é o quê? Dedique e entregue a qualidade. Tá? E entregue a confiança. Tá? Você não é um vendedor de projetos, você é um vendedor de seguros, certo? Você vende a segurança da obra, você vende a garantia da obra, certo? E essa garantia é que faz com que um engenheiro e um pedreiro não tenham o mesmo salário, tá? Que infelizmente aí a gente sabe que muitos engenheiros que cobram barato, que não tentam diferencial, que não se dedicam e tudo mais, acabam ganhando até menos, tá? Então, isso, se dedique, demonstre, entregue produto de qualidade e entregue confiança para o seu cliente. Ele está pagando, ele está te comprando confiança, certo? Então, entregue isso para ele e ele vai aceitar pagar valores consideráveis pelos seus produtos e falar para outros clientes que compensa pagar muito mais pelos seus serviços, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.